Olá, muito bom dia! Está começando mais um programa TV News. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência diária e você que está conosco todos os dias. Olha, não esquece de fazer a sua inscrição, ativar o sininho, porque todos os dias entramos ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Partilhamos muitas informações e, claro, você fica aqui conectado através das nossas notificações. E a você que nos assiste aqui através do nosso canal 24.2 pela operadora TVC. Um beijo carinhoso. Todos os dias o nosso programa começa às 10 horas com muitas informações, muitas notícias e, claro, além de muita informação, tem muitos programas especiais. Quadros sobre saúde, qualidade de vida, política, educação, direito. E tem, gente, tem entretenimento, tem trend jovem, tem café, tem cinema, poesia, arte e cultura entrelaçada. Tem também muitas entrevistas, por isso, não esquece, através do QR Code que vai aparecer aqui na sua tela, coloca aí, produção, você consegue, através do nosso portal, assistir a nossa coletânea especial, preparado para você assistir em casa, no carro, na ida, levando a criança para o colégio, na volta, vindo do trabalho. Dá para pausar, adiantar, voltar, ou seja, tudo isso a um clique do seu smartphone, computador, tablet ou notebook, tviplay.com.br. Entra lá, esse é o nosso novo portal. Por lá tem muitas informações também da nossa TV. São 20 anos contando, ouvindo e fazendo parte da sua história e tendo você como parte da nossa história. Por isso, entra aí, tviplay.com.br. Caso você também tenha interesse em anunciar com a gente, lá, olha, a gente tem o TVI ADS. Por lá você consegue conferir tanto o nosso comercial quanto várias informações administrativas. Entra lá, tviplay.com.br. Acessando pela câmera do seu celular também, você é direcionado através do QR Code ao portal. Por isso, não esquece, segue a gente também através do nosso Instagram, TVplay Oficial. Esse é o nosso Instagram, por lá você consegue conferir todas as novidades, as nossas notícias, o que rola nos bastidores e também dá para você mandar a sua sugestão de pauta. Tem uma denúncia? Manda pra gente. Tem alguma informação? Manda também. Eu, claro, tem um feedback? A gente vai adorar receber a sua mensagem. Afinal, somos uma grande família, contando, ouvindo e fazendo parte de histórias. Olha, a gente vai começar com a nossa previsão do tempo. Para você que nos assiste aqui, então, de Itabuna, Pérola. Amanheceu aí esse solzinho gostoso. O tempo fica firme hoje? Fica. Itabuna tem aí, olha, solzão até as 15 horas, vai ser calor, viu? Já prepara a água, a garrafinha, já prepara também, meu amor, muito protetor solar para proteger a sua saúde, para ficar com a pele bonita. Para quem gosta de praia, final de semana vai ser muito bacana, muito interessante. E além de tudo, o que a gente sabe é Domingão começa aí a chuva novamente aqui no extremo sul baiano. Aquela força, então, ali que já tinha na corrente do mar, em Ilhéus, ela só vai ganhar força de fato nesse final de semana. A gente sabe que desde o final de semana passado já vinha assim uma nuvem carregada, então acabou que deu uma chuvinha até que foi bem rápida, mas muito forte no litoral entre Ilhéus, Serra Grande e Itacaré. Então, Itabuna tem aí solzão, tá? Chegando a máxima de 27 graus nesta quinta-feira. Sexta-feira também vai ser de solzão. Ilhéus tem sol na quinta, na sexta e no sábado o tempo fica mais ameno. No entanto, não é esperado um grande volume de chuva. Então, nesse momento, marca 24 graus em Ilhéus com máxima de 25. Previsão aí, então, predominantemente ensolarada em Ilhéus. A tarde vai ser gostosa, com aquele solzão que a gente ama. Você que nos assiste também aí da nossa capital baiana, Salvador, 26 graus nesse momento, predominantemente ensolarado. Ontem em Salvador teve, sim, chuva em algumas partes ali da cidade.
A máxima, então, é 26, então já está na máxima. A sensação térmica lá já está de 28, aquele calor intenso. Mas é bom para o turismo, né? É bom demais para quem vai aproveitar ali, conhecer um pouco dos nossos destinos. Itajuípe, nesse momento, marca 25 graus, máxima de 27. Ibicaraí, 25 graus, com máxima de 26. Uruçuca, 25 graus, máxima de 27. Vitória da Conquista que ontem fez um solzinho considerável. Hoje está com 21 graus, máxima de 25. Durante a madrugada fez 11 graus, aquele friozinho que Conquista tem, a nossa Suíça baiana. Canavieiras está aí, olha gente, nublado, predominantemente nublado. Tem sim muita chuva para Canavieiras hoje, até o finalzinho do dia. Então tem condições aí sim de chuva para Canavieiras, também no final de semana. São 50% de chuva para Canavieiras amanhã, 45% hoje, 65% no sábado. Então vai chover sim em Canavieiras. Serra Grande, entre ali Uruçuca, Itacaré e Ilhéus. Serra Grande está nesse momento com 25 graus, predominantemente ensolarado e máxima de 26 graus. Então Serra Grande segue aí com aquele tempo firme, um tempo aberto de fato. A gente sabe que é bom para o turismo local, então a gente gosta desse solzinho, porque as nossas praias, elas são belíssimas, né? Aquele mirante entre Serra Grande, Itacaré e as demais cidades, a gente sabe que fica realmente uma paisagem muito bonita em toda a foto e traz essa curiosidade para quem ainda não conheceu. Aquele marzão azul, gente, é muito bonito. Eu acredito que onde não tem o desmatamento, onde não tem poluição, onde o homem não consegue destruir ou ele é impedido por alguma forma, seja com medo das punições ou até mesmo porque é difícil o acesso, a gente sabe que a natureza permanece ali intacta e com perfeição. E de fato, a gente vê aí essa paisagem belíssima. Olha, e as nossas notícias de hoje tem muita informação, inclusive temos atualizações também sobre o caso da Maria Helena, a Mariana e a Alexandra. Foram 3 mulheres mortas na Praia dos Milionários, em Ilhéus. Elas saíram de casa na sexta-feira 16. Elas saíram de casa na sexta-feira 15, e foram encontradas no sábado 16 de agosto. Elas tinham saído, então, para fazer um passeio, deixaram o celular em casa e saíram com o cachorrinho. Durante esse passeio, algumas imagens foram coletadas pelas câmeras de segurança das barracas em que as 3 mulheres passaram. O que se sabe até o momento é que quando a família se deu conta de que elas não chegaram em casa, até porque elas eram vizinhas também, moravam perto uma da outra, a família fala: olha, a Alê não chegou em casa. A Maria Helena também não. Será que aconteceu alguma coisa? Elas saíram, tentam ligar para elas, o telefone está em casa, o telefone toca, mas está em casa. E aí o que acontece? Os pais vão até a delegacia, prestam um boletim de ocorrência pelo desaparecimento das mesmas. E agora a polícia começa a procurá-las. No sábado, ainda pela manhã, não se sabia o paradeiro das 3 mulheres. Logo depois, houveram ali algumas denúncias anônimas de que tinham alguns corpos na praia, na região ali de vegetação, uma mata que fica. E as pessoas começaram a ligar, chegaram a ligar para a polícia, e a polícia foi até o local e constatou, então, ali os 3 corpos. Os corpos foram retirados, então, pelo DPT. E, além de tudo, agora a investigação seria baseado em quem fez essa maldade, em quem teria cometido a maldade com essas 3 mulheres. Logo em primeiro plano, foi traçado ali o caminho das mesmas. Eles recolheram as imagens da câmera de segurança de pelo menos 15 estabelecimentos ali na orla da Zona Sul de Ilhéus, na Praia dos Milionários. O que também já foi falado é de que as servidoras públicas do município, que é a Alessandra Suzarte, de 45 anos, essa que aparece na blusa, gente, com cabelo cacheado, uma camiseta branca e verde. Também
a Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41 anos, que é a moça sorridente, olha, que está aí com essa blusa vermelha na foto, ela é mãe da moça do meio, que é a Mariana, de 20 anos. O laudo preliminar fala que elas não sofreram nenhum tipo de abuso sexual. Até o momento, então, a Polícia Civil aguarda, então, a entrega dos laudos periciais que foram realizados, tanto o laudo de necrópsia quanto o laudo do local de crime. Mas, em contato, então, com os peritos responsáveis, com a perita criminal que realizou a perícia de local e com o médico legista, nós já podemos afirmar, então, de que não há sinais nos corpos das vítimas de violência sexual. Isso é um elemento importante para a investigação, afirmou então o delegado Helder Carvalhal, que é o titular do Núcleo de Homicídios de Ilhéus. Essa informação é com base nos peritos do Departamento de Polícia Técnica, o DPT, da cidade de Ilhéus. Então, até o momento, o que se sabe é de que elas desapareceram ao sair de casa para esse passeio na praia. Logo, a gente viu sair a informação de que os corpos foram encontrados e nesse local a gente sabe que haviam ali muitos vestígios, haviam pares de tênis, bolsas, garrafas, pets, o que a polícia também agora pretende fazer uma análise e o cruzamento de dados, o que é super importante nessa investigação para identificar então agora se o que pode vir a acontecer de fato. Qual rumo pode ser tomado ali nesse caso dessas 3 mulheres? Esse foi um caso chocante, esse foi um caso brutal. 3 mulheres vítimas de um crime terrível, vítimas de facada. A polícia ainda não falou sobre a quantidade de facadas em cada vítima. No entanto, já disse que uma delas estava muito mais machucada, que é a Maria Helena, a moça do meio, a estudante da UESC de 20 anos. A Maria Helena, ela era uma menina muito doce, também cristã, assim como as duas, a mãe e a amiga da mãe, que eram professoras, servidoras públicas. Elas haviam passado no concurso da Prefeitura de Ilhéus e vieram para Ilhéus para trabalhar. Inclusive, gente, teve um protesto que marcou demais. Logo na manhã seguinte, aconteceu um protesto em frente ao Hotel Opaba, que é próximo ali então o Clube AFC e o Clube ABB. Durante esse protesto, eu acredito que todas nós, quando eu falo todas nós, somos nós mulheres que sentimos a dor da outra e que um pouquinho de nós morre também quando a gente vê uma notícia como essa. Se comoveu não só com a morte de Maria Helena, de Alexandra e Mariana, mas também com os diversos relatos. Então fica um alerta para você também de casa. Já foram 6 mulheres vítimas de um homem mascarado, tanto na orla. Olha ali, esse protesto aí ele foi muito importante, até mesmo para que as investigações elas começassem a seguir num ritmo mais rápido, acelerado. Então, os relatos é de que essas mulheres elas eram perseguidas por esse homem mascarados. Um homem estava mascarado com uma faca e ele fazia gestos obscenos, tocando nas partes íntimas, e uma dessas moças, ele chegou muito perto dela, ela disse que pegou um pedaço de madeira que tinha próximo, e ela foi então bater nele até que a faca caiu e ela conseguiu correr. Graças a Deus esse caso teve um desfecho feliz, né? Ela conseguiu fugir do local, conseguiu ali sobreviver. Mas é uma tentativa sim de estupro, é uma tentativa sim contra a vida das mulheres. Uma delas, inclusive, num protesto que aconteceu ontem, 9 horas da manhã, também em Ilhéus, ela contou, ainda de moletas, que ela passaria pela 3ª cirurgia nesse mês de agosto, após ser empurrada por um homem da ciclovia. Ela foi empurrada, uma tentativa de feminicídio. Ela conta que quebrou, então, ali a perna e, além de tudo, ela teve uma fratura muito grande no joelho. Acabou fraturando, então, o rótulo do joelho.
Foi, assim, uma cena muito triste. Primeiro porque a gente via um caso de 3 mortes brutais. E segundo, os relatos de mulheres. E só agora que a polícia veio entender que tem um criminoso, de fato, à solta. 6 mulheres passaram pela tentativa de estupro. E além da tentativa de estupro, ainda tem um caso de tentativa de homicídio. Porque ele não tombou essa mulher da ciclovia para a estrada, onde tinha carro, moto passando, veículos pesados, com forma de carinho, né? A gente tem que dar nome ao nome certo, ao fato que aconteceu, uma tentativa de homicídio. E até quando as mulheres terão medo de sair na rua? Até quando? Olha aí, essas 3 moças, elas passam. Essa imagem aí também está sendo coletada para identificar quem são esses 2 rapazes que passaram por Alexandra, Maria Helena e Mariana nesse momento em que elas fazem a caminhada. Nenhuma hipótese ainda traz realmente o que aconteceu com essas 3 mulheres, vítimas de um crime brutal, de um feminicídio. Mas a resposta que fica para a sociedade é que existe criminosos à solta. A gente não sabe se foram 2, 3, 4, se são os mesmos. Os assassinos das 3 mulheres na praia é o mesmo que jogou uma moça da ciclovia. A gente não sabe se esses 2 bandidos maníacos é o mesmo que tentou vitimar mais 6 mulheres também em Ilhéus, na praia. A gente não sabe do que se trata. Quantas pessoas faziam caminhadas ali todos os dias em Ilhéus, nessa mesma praia, com esse mesmo percurso? Ilhéus é um dos destinos também muito procurados aqui no extremo sul da Bahia. Praias belíssimas, a gente fala da terra de Gabriela, muita gente tem interesse em conhecer, muitas pessoas querem saber a história de Jorge Amado, embora Jorge Amado seja aqui de Itabuna, viu? Aqui é a terra de Jorge Amado, mas Ilhéus, ela tem essa cultura. E claro, por ser uma cidade turística com muita praia, muita pousada, é um escândalo. E é um escárnio na nossa carne, na nossa cara. É um soco no estômago de toda a sociedade não ter resposta para essas 6 tentativas de estupro, para uma tentativa de homicídio e para 3 vítimas de feminicídio. 3. Olha que cena. 3 mulheres mortas encontradas numa praia. Então, até o momento, o laudo pericial ele não foi entregue, não foi concluído. Um laudo em que a polícia fala ali sobre as tratativas realmente de quantidades de facadas e sobre tudo que encontrou na cena de crime. Ele foi falado então para a imprensa e a informação é de que não tem vestígios de abuso sexual, de violência sexual, de estupro. Então, até o momento, a polícia já fez essa declaração de que não houve abuso sexual. No entanto, agora espera-se entender qual foi a motivação. Porque eram 3 mulheres que não eram de Ilhéus, vieram para Ilhéus para trabalhar, trabalhavam com crianças. A Alexandra era professora do maternal, aquela primeira turma da escola. A Mariana, a moça do meio, jovem, com uma vida inteira pela frente, 20 anos, era estudante da UESC. E a sua mãe, a Maria Helena, era professora e trabalhava então ali com crianças com necessidades especiais. 3 mulheres trabalhadoras, mães, com família. Os relatos da mãe aí da Alexandra é a coisa mais triste de se ouvir. Ela falando o quanto a filha era amada, amável, o quanto amava a Deus, era temente a Deus e que ela acreditava que a justiça de Deus já estava feita, mas aqui da terra que ela ia esperar para que houvesse a punição, porque a justiça dos homens também tem que acontecer. E é por essa justiça que a gente luta todos os dias. Então, quanto mulher, que a gente consiga sentir a dor do outro e que a gente possa também
se unir agora buscando pelos nossos direitos e principalmente por mais proteção, pela nossa segurança. Então, assim, essas praias, elas são muito bonitas, normalmente elas estão cheias, independente da época do ano. No inverno não vai estar ali, né, aquela quantidade de pessoas, mas sempre tem. A barraca nunca está vazia. Ou tem funcionário, ou tem de fato cliente, tem banhistas, tem alguém passeando, nunca vai estar vazia. Então, alguma informação deve ser coletada das residências próximas, se viram alguma movimentação, das cabanas próximas. O local também deveria ter sido preservado muito antes, naquele mesmo sábado à tarde, quando encontraram as 3 mulheres. No entanto, a polícia voltou à cena do crime na terça-feira para fazer então toda a levantação e, claro, investigar o que aconteceu nesse local e se haviam também mais vestígios. Foi encontrado então ali uma faca bem pequena, mas uma faca que pode sim ter causado a morte dessas 3 mulheres, e ela foi levada então para a perícia. Tendo novas informações, novas atualizações sobre esse caso, a gente volta aqui com vocês, porque é uma informação que muda qualquer coisa, qualquer rumo. Quando a polícia ela chega, ela fala sobre o que está acontecendo. Quando a polícia ela vai em busca dos vestígios, das imagens, de informações preliminares também, de que pessoas teriam passado por ali, em barracas próximas ao local. Além de que aquele local tinha uma mata muito densa, era muito feio ali, gente. Era muito, muito, muito feio. É impossível pensar que essas 3 mulheres foram parar naquele local por engano, sem que elas tivessem sido vítimas de homens levadas até lá. Então, quando a gente vê principalmente a cena, aquele local, com aquela vegetação, aquela quantidade de entulhos, a gente viu também que ali tinha um colchão que foi recentemente queimado. A polícia levanta ali a hipótese, então, de um dia, cerca de 24 horas depois de que eles chegam até o local. Então, existiam ali também muitos entulhos, o que agora pode sim ter vestígios para que a polícia cruze essas amostras de DNA e faça valer então a punição que deve ter. E agora a gente fica na expectativa de que seja o mais rápido possível, o mais breve, essa resposta chegue a todos nós, porque não dá mais para a gente se calar. Eu acredito que por muito tempo a sociedade se calou perante tantos casos de feminicídio. Tantos. A gente viu 3 mulheres mortas brutalmente encontradas no dia seguinte, mas quantas morrem todos os dias e que nem sequer muitos de nós chega ao conhecimento. Quantas mulheres são mortas todos os dias? Então, que fica essa resposta para a gente, né? Que a gente consiga entender a nossa importância, principalmente a nossa segurança, tá? Esse daí é um caso, mas não é um caso isolado. Já vem acontecendo em Ilhéus. Mulheres sendo vítimas de tentativa aí de homicídio, de abuso sexual. Então fica aí a importância também da gente cuidar da nossa saúde, entender principalmente para onde a gente está indo, a nossa defesa pessoal. Então assim, é importante que a gente saiba se defender, tá? Existem casos agora que estão indo aí ao ar de mulheres, né? Não, vamos andar todo mundo com faca, com canivete. Sim, é importante para a nossa defesa. Agora, se você não sabe manusear, ou se você não tem realmente um discernimento de como reagir, não é bacana que você faça o uso. Por quê? Porque do mesmo jeito que esse homem, ele chega, ele é um nojento, um escroto, imundo, um criminoso, você não sabe como vai ser a reação. Então, o mais importante para esse momento, além da nossa prevenção, além da nossa autodefesa, é a gente cobrar também das autoridades para que elas façam rondas nesses locais. É importante ter ronda da polícia em praia também, a iluminação, a limpeza dessas praias, tá? Então vamos aí se conhecer, conhecer o nosso corpo, os nossos pontos fortes e fracos. Nada de andar na rua confiando em quem vem do seu lado, em quem vem atrás, em quem vem na frente. Sempre mandar a localização para um familiar, para um amigo, para alguém da sua confiança. Qualquer situação que seja por menor risco
a coincidência ou medo que você tem, é importante que você se proteja. Cabelo, anda de noite, prende o cabelo, não deixa solto. Bolsa, fecha a bolsa. Pega o celular também, grava se vê algo suspeito, liga para a polícia. É importante que a gente também se previna de qualquer tipo de ameaça que venha a ter a sua integridade física. Então fica aqui para você esse alerta, tá? E em casos aí, tanto de violência sexual, quanto importunação e até mesmo graves casos, 180. Liga para a Ronda Maria da Penha ou 190 para a Polícia Militar, tá? Então, é importante que a gente saiba esses números, porque são os números que salvam as nossas vidas em uma situação como essa. Mas hoje é dia aqui também de Conexão Pop. Hoje é dia aqui de muita informação. Hoje é dia de entretenimento e, claro, mundo dos famosos, mundo jovem e tudo que é de melhor para você de casa nos acompanhar. Então pode rodar a vinheta porque vem aí Conexão Pop. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Pop, o programa que fala sobre o universo dos jovens. Eu sou Gabi Montaigne e hoje Luma não pôde estar presente, mas na próxima quinta-feira ela estará aqui nas telinhas com a gente. Aqui temos Ana Vitória, que tá de volta, gente, que faltou no programa passado, mas ela voltou com tudo, tá? Bom dia, gente. É muito feliz estar de volta. Com certeza, né? Quando tá todo mundo junto, Sim, né? Só é faltou mesmo. Luma. Ai, Luma. Mas semana que vem ela vai estar juntinho aqui com a gente. E, gente, o tema de hoje tá um tema interessante, porque ultimamente a gente tem visto bastante essa onda do minimalismo nas redes sociais. E você aí de casa vai acompanhar esse tópico aqui com a gente, que é o minimalismo versus o consumismo exagerado. É mesmo. E é um assunto muito importante porque a gente vê, Gabi, como o consumismo exacerbado tem crescendo, né? Exatamente. As pessoas têm consumindo sem necessidade, apenas por consumir, apenas por ter aquilo que tá na moda, aquilo que tá viralizando. E nem sempre é saudável, né? Exatamente. Eu mesma sou suspeita pra falar. Sou suspeita pra falar que tem tendências que me pegam. Sim, sim. Tem, como é o nome? Hypes, né? Que Sim. costumam dizer que me pegam completamente. Viraliza, velho. Uma coisa que eu tenho feito muito ultimamente, porque quando eu vejo alguma coisa que tá, tipo, crescendo na tendência, eu quero logo comprar. Eu falo, meu Deus, eu preciso ter um também. Só que aí eu peso a mão na consciência, eu preciso disso mesmo? Fazer aquela perguntinha básica, né? Vai ser útil, eu só tô sendo, tipo, levada pela onda, sabe? E aí isso me poupa de gastar muito dinheiro desnecessariamente. Rapaz, eu mesmo caí recentemente na moda da Hello Kitty, do McDonald's. Não sei se você tá, né, vendo bastante isso nas redes sociais. Mas, gente, me pegou de surpresa. Me pegou completamente, porque eu falei, nossa, a minha infância foi assistindo Hello Kitty. Quando o McDonald's lançou collabs passadas com a Hello Kitty, quando eu era mais nova, eu comprava todas. Então, assim, eu fiquei louca, gente. Eu falei, eu preciso dessa pelúcia. E eu fui lá, comprei a pelúcia, gravei um unboxing pra vocês nas redes sociais. Inclusive, eu postei o vídeo ontem. E assim, gente, tô fazendo de chaveiro. É meu Labubu, entendeu? Eu ia falar isso agora. O Labubu que tá tendência, né? Todo mundo Exatamente. tá tendo. Aí você falou do Hello Kitty, eu lembrei. Dá pra fazer. Colocou na bolsa? Rapaz, ainda não. Eu tô tentando usar como chaveiro, gente, porque eu acho mais fofinho como chaveiro, sabe? Sim. Mas eu fiquei apaixonada por essa tendência e me pegou de jeito, né? Porque tem aquela questão da memória afetiva, de eu lembrar assistindo Hello Kitty na sala de casa, antes de ir pra escola. Então, assim, tem tendências que às vezes vêm pro bem, né? Sim. Né? Vem pro bem e a gente fala assim, vou fazer esse consumismo aqui consciente. Consciente, exatamente. Eu acho que o minimalismo, ele veio exatamente
como um grito de liberdade, porque a gente vive numa sociedade que nos empurra o tempo todo que ter muito é sinal de sucesso, é sinal de grandeza. E aí o minimalismo veio e chegou, olha, você não precisa ter muito para viver bem, mas tipo assim, se você quer ter, seja consciente, né? Por exemplo, uma coisa que é muito importante, que é a gente não vai viver A palavra pegou um pouquinho. A gente não vai restringir a nossa vida inteira. Mas a gente vai pensar, tipo, eu preciso comprar mesmo 10 blusas parecidas, ou eu posso me sustentar com 3 que realmente me representam. A questão do sua Hello Kitty. Eu não vou comprar 3 Hello Kitty, sendo que uma só já é suficiente. Exatamente. Né? Inclusive, quando eu fui no Mac comprar, né, eu pensei muito nisso. Em pegar mais uma, que era de moranguinho. Só que, nossa, o universo, ele é tão preparado, né? Psicologicamente, que ele falou assim, não, amiga, você não vai, não. Você só vai comprar essa aqui, tá pronto e tá ótimo, tá o suficiente, você não precisa de 2, sabe? Mas eu fiquei tentada a comprar da moranguinho, rapaz. Quase fui no drive-thru, que eu fui comprar no shopping, né? Mas é exatamente isso que você falou, Ana. E vocês aí de casa, vocês realmente precisam de tudo que vocês têm? Ou vocês compram por conta de um hype, de uma viralização na internet? Fala aí um pouquinho pra gente aqui no chat do canal do YouTube pra gente. Sim, você tava falando da quantidade, eu lembrei do pessoal que consumia Monster. Monster? O energético que eles colecionavam, assim, sabe? Várias latinhas no quarto. Eu achava muito engraçado. Eu acho que foi uma tendência que eu não acompanhei. Mas eu achava, tipo, meu Deus, estão comprando Monster nem pra beber, mas pra guardar a coleção mesmo de latinhas. São bonitinhas. O desenho é muito cativante, sim, né? E são diferentes, né? Não são, tipo, iguais. Igual a Hello Kitty, tem da Moranguinho. Tem a bronzeada. A bronzeada é linda. A do balé, né? Sim, exatamente. São muito fofinhas. Eu comprei a Max Nuri. Sim. A asiática. Eu achei muito linda. Ai, fofa. Nossa, amei. E vocês aí, sabem o que é o minimalismo e como ele atrai tantos jovens hoje em dia? Velho, eu tava pensando muito sobre o consumismo, né? Porque às vezes a gente tá tão estressado, tá tão ansioso, porque nós somos uma geração muito ansiosa e que tá muito sufocada, né? Às vezes sente perdido. E eu fico pensando como as compras têm relação com isso. Porque, eu tô triste hoje, eu acho que eu vou comprar uma blusinha. Aí a gente fica com aquilo, nossa, me mimei. Nossa, eu não aguento. Inclusive, eu usei tanto esse meme do Mimimei que eu não aguento mais falar Mimimei, gente. Juro pra vocês. Às vezes eu quero fazer uma comprinha consciente, sabe? Aí eu coloco na minha cabeça assim, eu tô precisando disso aqui, então eu vou me mimar. Mas esse meme me pegou tanto nas redes sociais que a gente só vê isso hoje em dia. Sim, sim. É muito legal quando é consciente, né? Porque a gente realmente se mima, né? A gente, né? Dá aquele presente porque precisamos, porque merecemos. Exatamente. Mas o meme Mimimei vem em aspectos, em contextos diferentes, né? Onde a pessoa só quer realmente consumir exacerbadamente e não é muito legal, né? A gente tem que ter um pouquinho de consciência nisso. E isso tem pegado muitos jovens, né? Principalmente relacionado às redes sociais. Porque a gente vê um vídeo, por exemplo, de 30 segundos de alguém apresentando uma bolsa. Aí quando a gente acaba o vídeo, eu falo, meu Deus, eu preciso dessa bolsa agora. E aí traz aquele senso de urgência, né? Eu compro uma coisa hoje, aí passa uma semana, aparece outra tendência, quero comprar de novo. E a gente tem que, dar uma desacelerada. E essa moda, ela acaba sendo muito rápida, né, Ana? Uhum. Eu mesmo falo, gente, não comprem o que tá em alta. Eu mesma, quando eu vou me vestir ou vou comprar alguma peça de roupa, eu penso muito nisso. Eu realmente vou usar essa peça mais de uma vez, tanto que eu sou um pouco meio difícil pra comprar roupa, tá? Vou admitir que eu sou péssima, só compro mesmo se eu realmente gosto. Sim. Tanto que às vezes, quando eu vou comprar roupa com a minha mãe, né, ela não tem paciência comigo. Ela fala assim, Gabriele, compra o que você quiser, pode ficar à vontade, eu vou ficar aqui sentadinha na praça de alimentação, e se for depender de você, eu não saio desse shopping hoje. Então, assim, nesse sentido, acho que eu consigo me controlar. Uhum. São em relação a compras que a moda ela é muito rápida, ela é muito passageira. Então, assim, essas tendências acabam saindo, né? Verdade. De moda. E você, às vezes, quer acompanhar a moda, né? E acaba, né, se perdendo ali, comprando uma roupa que, às vezes, só vai usar uma vez. Uhum. Ou nem vai chegar a usar, né? Porque é tão rápido que acaba, né? Sim. Você querendo acompanhar
né, os estilos, né, de cada estação do ano. Então, assim, eu acho que esse consumismo exagerado, os jovens estão cada vez mais tendo mais consciência na hora de comprar, né? Tanto que esse minimalismo, ele começou na gringa. Através da esposa do Justin Bieber, a Hailey, não tem? Sim. Com menos maquiagem, menos acessórios, peças mais básicas, mais comuns de se usar no dia a dia e monocromáticas que conseguem se adaptar a todo tipo de estilo. Então, assim, os jovens foram pegando esse novo estilo de viver dela, né? E foram acrescentando nas suas vidas. E foi viralizando nas redes sociais. Isso é muito bom, porque o minimalismo, querendo ou não, acaba você fazendo... Acaba fazendo você consumir de uma forma consciente, né? Porque hoje o exagerado, gente, tá voltando na moda? Tá. Mas o minimalismo ele ainda tá com o pezinho nas redes sociais com muita força. Então, assim, é muito legal a gente ver essa onda, né? Sim, exatamente. Aquilo de consumir com consciência e valorizar o que a gente já tem. Porque às vezes a gente já tem uma peça de roupa que já é bacana, que a gente nem usou tantas vezes assim, sabe? Então, assim, a gente pode continuar usando e aí a gente quer comprar outra que é parecida, sem necessidade nenhuma. Então, esse consumismo exagerado precisa ter um pouquinho de consciência pra gente desacelerar realmente com isso, sabe? E aí entra a questão das redes sociais e da moda ser muito repentina, muito rápida. Porque hoje teve a moda da wide leg, por exemplo. Sim. Bombou, todo mundo comprou. Hoje quase não se fala, por mais que as pessoas continuem usando, inclusive eu amo. Adoro. Amo mesmo, mas não se fala tanto, né? Porque passou. Teve a moda do borro chique, que agora é do São João, quase não se vê. Ainda usam, mas com menos frequência, porque a época junina já passou, né? Eu acho que essa questão de tendências que se tornam virais em determinadas épocas do ano é muito problemático. Porque você só vai usar aquela peça naquele período. Entendeu? Passou dali, você não usa mais. Então, assim, eu mesma não caí nessa do borro chique. Sim. Porque eu já tenho o meu estilo próprio de moda, eu já tenho a minha personalidade. Então, quando eu vou comprar as peças de roupa, eu penso muito em mim. No que eu vou usar durante o restante do ano. E não só naquele período junino, sabe? Então, assim, eu acho que a única coisa que eu vejo que ficou do borro chique foi as cores. O marrom. A paleta de cores. O marrom ainda tá muito em alta, gente. Muito Ainda mesmo. acredito também por conta do inverno, né? Que veio com essa presença, né, de cores um pouco mais fortes, mais escuras. Então, assim, o marrom ainda tá em alta, né? E é uma cor que eu particularmente adotei no meu dia a dia, nas minhas roupas. Substituiu e eu o tô preto. adorando. Inclusive, é exatamente isso. Eu percebi que eu só tenho roupa preta e branca no meu guarda-roupa. Sem brincadeira. Então, assim, eu tô tentando aderir um pouco mais de cor, deixar um pouco a minha vida mais colorida, sabe? Faz sentido. E eu tô gostando muito do marrom, porque dá o contraste com o meu cabelo e eu acho isso maravilhoso. Ai, fica lindo mesmo, fica... É maravilhoso. E quando a gente fala do consumo exagerado na moda e a tecnologia e o entretenimento, a gente tem também a questão dos lançamentos constantes. Como eu falei no início do bloco, a moda ela é muito rápida. No dia você acorda com uma tendência viralizada e você vai dormir com outra. É verdade. Com a outra que você amanheceu no dia já ultrapassada. Passou. E as blogueiras de moda, eu falo de moda porque eu tenho mais acompanhamento nas redes sociais, eu tô mais interligada nesses assuntos. Quando eu acompanho as blogueiras nas redes sociais, eu vejo muito disso. Malu Borges, Lele Bournier, Silva Braz, Rica de Maré, são grandes influenciadoras que ditam a moda, né? Sim. Então, assim, o que elas estão usando hoje, todo mundo já quer, entendeu? Já quer ir para as lojas. E esse consumismo rápido, desequilibrado, acaba gerando, como eu posso dizer, algo ruim para o ser humano. Sim. Porque você não tem controle financeiramente do seu dinheiro. E pode acabar virando uma bola de neve, porque a gente vai comprando. Às vezes a gente não tem nem condições para isso, né? Questão de celular mesmo. Sempre que lança um celular novo, às vezes nosso celular tá tão bom que dá para continuar usando. Mas a gente já quer a nova versão. E aí vai o quê? Cartão de crédito. Nossa. Parcelo. Nossa, gente, juro. É que nem aquele meme da Virgínia, parcela é chique. Nossa, eu sou uma pessoa que eu odeio comprar no cartão de crédito. Nossa. Sério? Exatamente. Eu odeio, porque a minha mãe, ela tem esse costume de, parcela aí. No máximo que
de vezes sem juros. Gente, eu não. Eu sempre fui criada a comprar. Hoje é Pix, Sim. mas é no dinheiro, né? Se eu tiver, eu compro. Se eu não tiver... Eu prefiro comprar no dinheiro, no Pix, né? Sim. E a minha mãe não, ela falou assim, parcela no cartão, Gabriel. Porque no final do mês você vai pagar uma quantia pequena daquela compra, entendeu? Só que pra mim não tem lógica, entendeu? Então assim, a gente vai parcelando. Quando você vai ver no final do mês, vira uma bola de neve. Mas você tá com todas as tendências em dia. Todas as tendências em dia, exatamente. Recentemente viralizou o novo blush da Oceanie. Não sei se cheguei a você... ver, não. É igual o blush da Rhode, Sim, sim. que a esposa do Justin tem, né, na marca dela e tudo mais. E eu tô doida pra comprar esse blush. Então, assim, eu tô tentando manter o equilíbrio, ter a consciência, né, que eu não preciso disso. Mas tem aquela tentaçãozinha, sabe? Tipo, nossa, é o blush que tá no hype. Nossa, que cores lindas. E são cores neutras que combinam com todos os estilos de pele. E isso é muito bom, né? Essa questão das marcas sempre tá cada vez mais pensando em todos os públicos, Com né? certeza. Porque antigamente isso não era tão comum. Então, assim, eu fico tentada. Porque eu sou apaixonada em blush em bastão. Nossa, eu sou maravilhada nesse universo das maquiagens. Então, assim... É maravilhoso. É tipo aquele gloss da Fran, né? Que entrou num hype enorme. Estavam vendendo até numas caixinhas de coração pros namorados comprarem. Dia dos namorados. Sim. O Love Kitty. É, exato. Nossa, falando nessa questão das maquiagens, principalmente da Fran. A Fran, ela tem isso, né? Ela tem o nicho dela, dos glosses. E são muito viralizados. Tem uma tendência gigante nas redes sociais. E isso é muito bom, quando algum produto se torna viral. Porque não importa a época do ano que essa blogueira for lançar. Sim. Toda vez que ela lança os glosses dela... Vira tendência. Todo mundo quer comprar. Exatamente. E isso é muito bom. Né? Pra ela, pra marca dela, pra gente não, né? Porque o preço vem um pouco salgadinho, né? E às vezes a gente faz um pouquinho de esforço. Mas eu sou apaixonada nos glosses da Fran. Ai, eu amo também. Principalmente o Green Chili. Eu tenho um que foi o meu primeiro. Ai, sério. Eu tenho Nossa, gente. E tem uns que vem... Geralmente todos agora, né? Que tem aquele negócio que deixa a boca maior. Sim. E fica ardendo. Eu gosto da sensação de ardência, nossa. Eu gosto também. Eu sou, como meu nome, fascinada com a sensação de ardência que fica. Tanto que quando passa, eu vou lá e retoco. Deixa eu dar uma retocadinha aqui. Nunca é o suficiente, gente. Nunca é o suficiente. E fica rosinha, né? Porque pelo menos o Green Chili que eu tenho, ele fica rosinha a boca. Então isso é maravilhoso pra mim. Porque dá uma cozinha, sabe? Porque às vezes a gente parece anêmica, rapaz. Não toma sol. Não toma sol. Exato, é basicamente isso. Então, essas tendências acabam sendo constantes nas redes sociais. Sim. Ao mesmo tempo que você, nossa, quero esse gloss aqui. No outro dia, esse gloss já desapareceu. Não tá mais no hype, as pessoas não estão mais ansiosas para consumir aquele produto. E isso é preocupante também, né? Porque cada vez que passa, as pessoas querem consumir de um jeito ou de outro. Fica aquela sensação, eu preciso disso. Acaba criando até uma ansiedade, né? Porque quando a gente não tem aquele produto, parece que ele fica na nossa vida como se estivesse pedindo para comprar. Sim, eu acho que penso muito na questão emocional, né? Porque como você disse, acaba trazendo uma ansiedade. Acaba trazendo aquilo, tipo, meu Deus, só eu que não tenho? Como assim? E isso é muito ruim. E eu penso muito também na questão do ecossistema, né? Porque quanto mais a gente consome, mais as fábricas têm que fabricar. Exatamente. Então, tipo assim, o nosso meio ambiente fica zero sustentável, né? Então a gente tem que pensar nessa questão também da sustentabilidade na hora de consumir alguma coisa. Pensar no nosso futuro, no nosso mundo, nossa mata. Exatamente. Eu acho que essa parte do pensar consciente em relação ao meio ambiente é muito importante. Tanto que tem marcas de blogueira, eu falo de influências agora de maquiagem, como Bruna Tavares, que fazem coleções e que, tipo assim, tem um determinado estoque. Acabou ali, não tem mais aquele produto, gente. Você não vai ver mais nas prateleiras. E isso é muito legal, né? Porque também tem aquela questão de, tipo assim... Limita. Exatamente. Se você não comprou, desculpa. Você perdeu. Sinto muito. E isso também tá em relação a collab do McDonald's com a Hello Kitty. Eu vi muitas pessoas dizendo nas redes sociais que o hype tá sendo tão grande que as pelúcias que elas querem estão acabando nas lojas. E como o McDonald's decidiu não repor, né? Acaba que
tem aquela limitação, Sim. sabe? Você fica desesperado pra comprar. Olha, e Cássio botou pra vocês na timeline, gente. Ai, muito bom. O sorvete é uma delícia, tá? De tutti-frutti, nossa, Ai. lembra muito a infância. Também tem as pelúcias, Cássio, eu acho que você... Exatamente aí, ó. Tem as pelúcias do Mac. Achei tão fofa. A roupinha do Mac. Tem os vídeos nas redes sociais do TikTok viralizando. E eu acho isso tão fofo. Olha que maravilha. As pessoas estão indo com suas amigas comprar as pelúcias. Eu acho isso tão lindo. Ao mesmo tempo que é preocupante, né, essa questão do consumismo sem sentido, né? Aham. Eu acho isso uma mobilização legal nas redes sociais, que as pessoas acabam curtindo e querendo também e tudo mais. É muito legal, é bacana. A gente não vai demonizar o consumismo, Exatamente, né, a gente? gente Pelo não amor de vai. Deus, vamos ser felizes, vamos aproveitar. Só que o que a gente tá querendo frisar aqui é consciente. Consuma de forma consciente. Exatamente. Porque você pode comprar aquela roupa, você pode investir no gloss, você pode comprar o blush. Então, tipo assim, só que, tipo assim, em vez de você comprar 3, você compra 1. Em vez de você parcelar em sei lá quantas vezes, junta um dinheirinho, faz aquela economia pra você não se atolar em dívidas depois. Porque às vezes lança, sei lá, um celular do ano. E aí você quer comprar ele, né? Mas aí você vai, tem tanta coisa pra pagar, você ignora essas coisas só pra consumir aquilo porque tá em alta. E aí não é o ideal. recomendável, né? O ideal. O ideal é o quê? Você se priorizar, prioriza a sua saúde, suas próprias organização financeira, né? Pra você poder investir também nessas coisas que vocês querem comprar. A minha mãe, ela sempre fala assim, Gabriele, de 10 em 10, você pode formar 1000. Né? A cada lanche que você come na universidade, que eu sou muito... hoje eu não vou lanchar. Não vou sentir fome no intervalo, porque eu estudo à tarde, né? Uhum. Ultimamente eu tô saindo muito tarde da universidade. Então eu acabo sentindo fome. Então ela fala assim, de 10 em 10, você pode formar 1000 e pode comprar o seu novo celular que você tanto quer. Né? Então, assim, isso é muito certeiro, Ana, sabe? A gente cada vez mais que tá consumindo essas coisas e não tá tendo... percepção de futuro. Noção de, eu quero essa conquista aqui. Mas para me ter essa conquista, eu preciso abrir mão de outras pequenininhas, supérfluas, vamos dizer assim, como você falou. Fazem toda a diferença. O blush que tá na moda, o gloss da Fran. Então, assim, essas pequenas coisinhas, se você juntar no final do mês, você já consegue aos poucos, né? Uhum. Conseguindo realizar essa grande conquista que você tanto quer. E essa questão também das influências nas redes sociais, de cada vez mais os famosos, os influenciadores, cantores, apoiando também essa onda do consumismo, preocupa um pouco. Preocupa. Porque a maioria das redes sociais é consumida por adolescentes, por pessoas jovens, crianças. Então, assim, adolescente já é um ser humano muito influenciável, né? Sim. Vou dizer assim. Então, acaba que fica no pé dos pais. Mãe, eu quero isso. Fulana tem, eu não tenho. Eu quero. Eu lembro. E o pai vai lá, faz um esforço, né? Pelo menos, eu era muito assim quando eu era criança. Nossa, principalmente com os filmes da Barbie. Eu não sei se vocês aí de casa, né, tinham isso quando criança, mas todo filme da Barbie que lançava, eu queria boneca. Eu queria boneca porque a Mabel já não lançava. Então, assim, eu ficava desesperada. Falava, mãe, eu quero. E a minha mãe ia lá, fazia um esforcinho e comprava. Então, assim... na época passada eram com filmes, eram com desenhos e hoje em dia são nas redes sociais, né? Que a geração vai mudando, então assim, é passado de geração para geração, então assim, acaba que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado na hora de influenciar as pessoas, na hora de influenciar os seus espectadores, né? Sim, você falou sobre mãe, eu quero. Eu lembrei de uma época, acho que foi 2017, 2016, que tava na moda a calça skinny colorida. Tinha de toda cor, você lembra? Azul, vermelha, laranja, verde, tinha de toda cor, gente. E todas as minhas colegas tinham uma, e eu não. E eu nem gostava de calça colorida. Só que aí todo mundo tinha uma onda, gente, todo mundo usando, cheia de criança a adulto. Eu falei, mãe, eu quero. E aí a gente fez o quê? A gente foi lá em várias lojas, lembro que a gente andou pelo centro assim, em várias lojas, e minha mãe comprou uma pra mim, verde. Verde, gente. Eu usei, eu acho que 2 vezes e foi muito. Meu Deus. Porque não me...
Porque não me representava, eu só comprei porque eu fui levada... Eu não, né, minha mãe? A gente só comprou porque fomos levada pela onda. E aí vem justamente o que você falou, às vezes a gente não tem necessidade daquilo, às vezes nem nos representa. Você falou que não consumiu, por exemplo, o Borro Chique, porque você já tem o seu estilo próprio. Então você investe em roupas que fazem parte do seu estilo. Eu, criança, não tinha, né? Obviamente. Mas... Só você, tá? Mas eu insisti em uma coisa que eu nem gostava tanto assim, porque vários coleguinhas tinham. E não foi bom, né? Porque ficou guardada lá, ó, no meu guarda-roupa. Você vai usar. Você vai usar. Eu usei? Não. Nossa, essa polêmica aí, eu acho que todo mundo tem uma história pra contar. E vocês aí de casa tem alguma história parecida com a Diana? Porque eu, particularmente, gente, eu tenho, assim, até hoje tá lá em casa, tá? Até hoje, porque minha mãe assim, você não vai dar. Você não vai dar. Você comprou, vai usar sim. Você comprou, você vai usar. Tava na moda os tênis da Vans, coloridos. Ah, sim. E eu assisti o canal da Disney Channel, gente. Eu assisti a Live Med e eu via uma das irmãs gêmeas usando um tênis da Vans azul turquesa, cano alto. Vai lá, Gabriele, comprar o tênis. Infernizei minha mãe, falei assim, mãe, eu preciso desse tênis, é meu estilo, é totalmente eu quero. Ela foi lá no meu aniversário e me deu tênis. Diga se eu usei o tênis. Assim, relativamente naquela época eu usei muito. Porque realmente eu tinha gostado bastante, fazia parte do meu estilo, combinava com todas as minhas roupas na minha cabeça. Mas hoje em dia, o tênis ele tá lá como se fosse uma relíquia. Porque eu não vou usar. Parte da decoração. Faz parte da minha decoração. Porque ele é muito chamativo. E eu fico me perguntando como é que eu saía na rua daquele jeito. É que nem a sua calça, cara. É muito real, porque todo mundo tem alguma história parecida com isso. E é uma forma da gente aprender também a consumir consciente, né? Hoje em dia, eu não sou mais a Gabriela de antigamente, tá, gente? São pequenas coisas que acabam me influenciando, mas, por exemplo, peças de roupa, sapato, acessórios que não fazem parte do meu estilo, eu já tiro. Tipo, eu não preciso disso, sabe? Tanto que hoje em dia eu costumo consumir coisas que acabam. Por exemplo, coisas que eu compro bastante, que acabam muito rápido na minha prateleira, na minha penteadeira. São coisas de maquiagem, cosméticos, perfumes. Que você utiliza, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre tô comprando um gloss, e são coisas um muito pó, úteis. Um protetor solar, porque acaba muito rápido, né? Então, esse consumismo um pouco fora desse meu contexto, eu acabo deixando de lado. De vez em quando eu faço isso, sabe? De vez em quando eu vou investir aqui numa coisinha que eu não uso tanto, mas... Exatamente. Mas é isso, gente, porque a gente aprende com os nossos erros. Eu mesmo nunca mais insisti tanto pra comprar uma coisa que não fazia parte do meu estilo, porque eu não usei, fiz minha mãe gastar um dinheiro à toa. Exatamente, eu não sei. E ficou lá, depois eu acho que eu dei. Ah, vai. Mas ainda deu, né? Porque eu não. Ai, gente, ó, é engraçada essa história, porque eu também já tentei vender o produto. Meu Deus. E ninguém quer. Você quis. Eu quis na época, né? Você quis. Ana, e fala um pouquinho pra gente, forma da gente aprender a consumir consciente. Olha, primeiramente é tudo que a gente mais tem frisado aqui sobre você se perguntar, isso aqui realmente é útil pra mim? Porque assim, eu preciso comprar 10 blusas parecidas, se eu posso comprar 3 que representam o meu estilo, sabe? Eu preciso ter muitos objetos acumulados, sendo que minha mente tá pedindo por espaço, né? E afins. Então, assim, a gente vai aprendendo que não precisamos ter muito para ser feliz, né? A gente pode investir em um gloss, a gente pode investir num blush, mas que seja útil, né? E de forma consciente, que esteja dentro da sua personalidade, que você consome todos os dias. Exatamente. Minha gente, foi esse o programa. Passou rápido, tá? Não foi, Ana? Foi. Cássio já tá mandando a gente aqui, né, encerrar. Então, falta um minuto, Cássio. Você falou pra gente que já tava encerrado, entendeu? Minha gente, um beijo. Até a próxima semana com uma e Ana aqui, né? Sim, as 3 juntas. Tem que estar as 3 juntas. Saudade. Pra voltar, né? Com chave de ouro, todas as quinta-feiras. Sigam a gente nas redes sociais, que é o Conexão Pop, TVI, Gabi Montaigne. Ana, fala o seu @. É a.Vitória.
Então vão lá, gente. Um beijo. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima. Hoje também é dia de café com cinema e poesia, onde a arte e a cultura entrelaçam e, claro, traz aí episódios especiais. Pérola, se eu não conseguir assistir aqui ao vivo ao programa de hoje, onde eu posso assistir? Aqui, através do nosso canal do YouTube, temos uma coletânea especial, uma coleção com as nossas reprises, TVI Oficial. Entra lá, segue a gente, manda pro amigo. Se você assiste aqui da TV, já sabe, compartilha, vai lá no YouTube, compartilha com quem você ama, manda pro filho, manda pro esposo, pra esposa, compartilha nos grupos também, é super importante, super especial também ter você aqui conosco todos os dias aqui na TVI. Por isso, se você perdeu algum trecho aqui, dentre os dias da nossa semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, em que falamos sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar, bem viver, direitos, seus direitos e, claro, tudo que você precisa saber aí, então, para a garantia dos seus direitos. Se você gosta de política, de economia, esporte, cultura, cinema, arte, tudo isso você encontra aqui na telinha da TVI. Há 20 anos, hein? 20 anos contando, ouvindo e fazendo parte da sua história. Bom, hoje é dia de café com cinema e poesia, então pode rodar a vinheta, porque vem aí mais um episódio com Vitor Augusto, ele que é cineasta, apresentador e vai trazer para vocês muita coisa boa aí nesta quinta-feira. Pode rodar a vinheta. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está aí na sua casa, no seu trabalho, no trânsito ou voando, quem sabe assistindo a TVI no ar, né? Muito bem-vindo a mais um episódio, pessoal, do programa, do quadro Café com Poesia e Cinema, que está dentro desse programa maravilhoso que é o TVI News, tá bom? Olha, tivemos notícias antes e vamos ter notícias depois, porque o TVI News é o melhor noticiário que você pode assistir. Melhores notícias do Brasil, do mundo e principalmente da nossa região cacaueira, tá? Eu sou o cineasta Vitor Augusto Xavier, estou aqui mais uma vez com vocês para poder falar sobre filmes, poesia e, claro, café italiano. E não poderia deixar de contar com a presença do meu âncora, do meu segundo oficial, do meu ABS2, do meu copiloto, Ademir Batista. É isso mesmo, vamos fazer um brinde ao café com poesia e cinema de hoje, né? E boa tarde, telespectadores, ouvintes aí do nosso programa. E sejam todos bem-vindos a mais um episódio. E hoje tem aqui indicações de filmes minhas, né? Porque são filmes que eu gosto de assistir e eu me arrisquei aqui a indicá-los, né? Então o Vitor vai ler aí toda a história de cada um aí e para que vocês possam assistir, né? É isso mesmo. E eu estou aqui de volta, né? Vou completar, eu estou aqui de volta, apesar de todos os percalços aí que... Tive que buscar o poeta, pessoal, lá na galáxia de Andrômeda, viu? Mas estamos de volta. Viagem até Alpha Centauri, que na verdade está dentro dessa galáxia, né? E aí eu trouxe o poeta de volta. 100 mil anos-luz percorridos para trazer esse rapaz. Mas a demora
é bem justificada. Sim, né? claro. Estava cuidando ali de minha esposa, que ela está aqui, né? Está aqui, por isso que eu pude comparecer hoje. E já estava com saudade, porque esse programa faz parte da minha vida, né? Quando nós fundamos ele para apresentação em rádio e logo depois veio para a TV, então é um projeto contínuo e conjunto, não pode ser você ou ser eu, não pode, são os dois. Com certeza. Como eu digo nas minhas poesias, quando dois não pode ser um pode ser dois, né? Uma coisa mais ou menos assim. Olha aí, tá vendo? E hoje nós estamos contando aqui com a presença maravilhosa da minha querida mãe, que está aqui no estúdio. Seja bem-vinda para aqui acompanhar a nossa programação, viu? Olha, pessoal, hoje nós temos aqui 4 filmes, tá? Mas não sei se vai dar tempo de passar os 4, de falar sobre os 4. Então nós também vamos falar aqui sobre poesia, tá? Mas vamos iniciar aqui falando sobre poesia e cinema ao mesmo tempo, que é na figura do filme O Carteiro e o Poeta, de 1994, não é, meu pai? Eu assistiu esse filme ontem? Assisti esse filme ontem, eu gostei. É um filme simples, na verdade. É uma história ali contada entre o carteiro e o poeta, que me parece que é um pouco da história do Pablo Neruda, né? Exatamente. É muito conhecido, poeta chileno. Inclusive, vamos ver algumas imagens enquanto a gente comenta, Cássio, O Carteiro e o Poeta. Isso, então ele tem assim uma linguagem muito simples, tá? Porque é a vida do carteiro ali, entregando a correspondência. Então ele conhece o poeta, começa a se relacionar com o poeta e acaba sendo um poeta depois, né? Porque o objetivo dele também era conquistar o amor da vida dele, que ele gostou, né? Viu à primeira vista, gostou e não sabia como se aproximar dessa pessoa. Então, essa convivência com o poeta aí foi muito benéfica. É um filme profundo, com algumas imagens aí da prainha, né, que inclusive levam o nome dele. E ele conta uma história, Vitor, interessante, que é do cineasta que filmou esse filme aí. E é esse ator que é esse Carteiro. Que é esse ator, inclusive. É o Máximo Troisi. Então ele tinha um problema de saúde sério no coração e estava precisando fazer uma cirurgia de emergência. Mas tinha pelo caminho o filme que ele queria tanto fazer, tanto realizar. E então, assim, concluindo aí o comentário, ele resolve arriscar. Não fez a cirurgia e desenvolveu o filme, que foi filmado, se não me engano, em 11 meses. E logo depois, o pior aconteceu, né? Ele não resistiu e morreu no último claquete ali, encerra, fecha, não sei como é que vocês falam aí. Então, ele passou mal e o coração dele simplesmente parou. Né? É uma pena. Esse cineasta, ele é muito talentoso. Nós temos aí um filme muito bem filmado, muito bem fotografado, né? É um filme que escolhe aí uma locação bastante paradisíaca, né? Nós temos aí uma ilha e é uma relação de amizade, é um roteiro muito bem escrito pelo próprio Máximo Troisi, em companhia aí do cineasta Michael Radford, tá? Que é um cineasta britânico. E nós temos aí a figura do Pablo Neruda, né? Pablo Neruda, ele está encarnado aí no personagem Felipe Noiré, tá? Que é um ator chileno muito famoso. E o filme, ele se passa aí em uma ilha, tá? Justamente abordando a relação de um simples carteiro com o grandioso Pablo Neruda. E essa ilha, inclusive, em homenagem ao cineasta, colocaram o nome da ilha, sobrenome dele. Tá vendo aí? Né? Deu o nome de sobrenome dele. Exatamente. Então, por razões políticas, né, o poeta Pablo Neruda se exila em uma ilha italiana, tá? Correção, a ilha não é no Chile, é na Itália, onde um carteiro quase analfabeto é contratado para entregar sua correspondência. Entre os dois, nasce uma bela amizade, o carteiro aprende a expressar seus sentimentos por meio da poesia. Então, um filme muito sensível, um filme aí, uma pedida para quem gosta de cinema, para quem gosta de poesia, tá? E principalmente para quem gosta de uma história comovente, uma história que fala sobre a alma humana, fala sobre aí a natureza e tem interpretações fantásticas, tá? Vamos aí assistir algumas imagens, né? Vamos assistir um cafezinho, algumas imagens aí. Em companhia aí do jazz, tá?
Voltamos já já. Pois é, grande filme fica a nossa indicação. Eu não sei, pessoal, se esse filme está disponível nas plataformas de streaming, tá? Mas tem à venda o DVD, a moda antiga, né? Pra quem quiser comprar e assistir em casa, tá? E hoje temos aí... E eu encontrei ele no YouTube. Ah, ele está disponível no YouTube. No YouTube. Gratuitamente. Então, pra quem quiser assistir. Pronto. O Carteiro e o Poeta, nossa indicação, uma das indicações de hoje. Temos aí também, hoje é aniversário em memória, né? Hoje da grandiosa Cora Coralina. Hoje né? é aniversário, seria aniversário dela, né? Tá aí em memória. Exato. Ela é a patronesse da Academia Alipe, é uma academia de poetas e internacional, né? E que eu faço parte da cadeira 38, que tem a Adélia Prado como a minha patronesse. Então eu queria aqui prestar uma homenagem à Cora Coralina, que é uma história assim interessante, inclusive é uma das escritoras que, quando eu comecei a ler, ela me inspirou muito pela simplicidade, pela riqueza de detalhes que ela passa e pelas emoções que ela transmite em seus poemas simples, de vivência, né? Mas que tem uma profundidade assim muito grande. E se todo ser humano levasse uma vida simples, mas com uma profundidade de sentimento e retribuísse com seu semelhante, é o que ela fazia, na sua simplicidade, então o mundo seria diferente, né? Seria, com Então, certeza. a história dela, ela nasceu em 1889 e morreu em 1985, né? Foi uma poetisa contista brasileira, publicou seu primeiro livro quando tinha 75 anos e tornou-se uma das vozes femininas mais relevantes da literatura nacional, né? O nome dela era Ana Lins dos Guimarães Peixoto, conhecido como Cora Coralina. Nasceu na cidade de Goiás, no estado de Goiás, dia 20 de agosto de 1889. Filha de Francisco de Paula Lins de Magalhães, dos Magalhães Peixoto, desembargador nomeado por Dom Pedro II. Ou seja, uma história, né, do século aí bem antigo, né, do século passado. Então ela construiu assim poemas e chegou a publicá-los em alguns jornais, né, em 1908, com um poema intitulado A Rosa, criado com algumas amigas em 1910. Seu conto Tragédia na Roça foi publicado no Anuário Histórico e Geográfico do Estado de Goiás, usando o pseudônimo de Cora Coralina. Ela tem uma história muito interessante, viu? E aqui, eu não vou ler a biografia dela toda, porque a biografia é bastante extensa, mas os poemas dela são os poemas mais famosos, que fala sobre as pedras, né? As pedras do caminho, né? Ela deixou assim um legado muito, muito bom. E aqui eu aproveito e mando um abraço aí para o nobre amigo e presidente da Academia Alipe, Elísio Matos. Um abraço a você, meu amigo, e a toda a sua diretoria, que estão de parabéns, né? Aí por esses 136 anos. E aqui eu vou ler um poema, né, para fechar. Claro, de Cora Coralina. De Cora Coralina. Inclusive estamos vendo algumas imagens na tela, né, da Cora Coralina. Ela já está bastante idosa nessa foto. Temos algumas outras imagens aí. Então, Cora Coralina, sem dúvida, foi um marco na literatura brasileira. É uma poetisa talentosíssima que hoje faz falta, né? Continua aí, além da poesia, continua sendo um expoente na cultura em geral. E hoje é o aniversário dela, tá? Em memória. Então vamos aqui comemorar com uma poesia. Uma poesia. Eu postei essa poesia hoje na academia, que ela fala assim: mulher da vida. Mulher da vida,
minha irmã, de todos os tempos, de todos os povos, de todas as latitudes. Ela vem do fundo imemorial das idades e carrega a carga pesada dos mais torpes sinônimos, apelidos e ápodos. Mulher da zona, mulher da rua, mulher perdida, mulher à toa, mulher da vida, minha irmã. Esse é um dos poemas que ela publicou aí, né, ao longo da história dela. E eu vou ler um outro também aqui, que é muito significativo. Eu separei esses dois poemas, que diz... Fique à vontade. Meu destino. Essa primeira etapa de poemas, eu vou abrir a sessão só porque foi Cora Coralina. Claro, e outra coisa, meu pai passou tanto tempo sem vir no programa que eu não vou nem fazer questão de falar nada aqui. Ele vai apresentar o programa e vai fazer o que ele quiser, tá? Não, o meu microfone eu vou deixar aqui na mesa. Nem tanto, mestre, nem tanto, mestre. Mas vamos lá. Vou ler mais um poema aqui de Cora Coralina. Meu destino nas palmas de tuas mãos. Leio as linhas da minha vida, linhas cruzadas, sinuosas, interferindo no seu destino. Não te procurei, não me procuraste. Íamos sozinhos por estradas diferentes, indiferentes. Cruzamos, passavas com o fardo da vida. Corri ao teu encontro, sorri, falamos. Esse dia foi marcado com a pedra branca da cabeça de um peixe. E desde então, caminhamos juntos pela vida. Cora Coralina. Meus maravilha. Parabéns. Parabéns para ela, pessoal. Parabéns para essa poetisa magna, tá? Vamos colocar inclusive algumas imagens dela novamente para poder fazer essa celebração aqui de Cora Coralina. Essa é a minha homenagem à Cora Coralina e à Academia Lippe, que ela é a patrona, né, no caso da academia. Essa Academia Lippe, que foi a segunda academia que eu entrei em 2020, recebi assim muito apoio de toda a sua direção, né? E a gente vem trabalhando em conjunto nas publicações internacionais. Essa Lippe, ela pega não só poetas e poetisas do Brasil, mas também do mundo lusófonos e outros países também fora da lusofonia. Maravilha, maravilha. E, olha, temos aqui mais filmes, senhor Demilton. Temos mais filmes. Vamos para a segunda indicação. Quer falar sobre... Hoje você é o âncora. Não. Você quer sentar aqui? Não. Se quiser trocar aqui... Não. Pronto. Hoje você é o âncora. Apesar de eu ter indicado esses filmes... Olha, pessoal, ele escolheu os filmes, tá? Detalhe, eu não escolhi nada aqui não. Ele escolheu o Carteiro e o Poeta, ele escolheu o Encontro Marcado, escolheu Leis da Atração e eu dei aqui um pitaco no Terminal, tá? Mas eu posso dizer também que é a indicação dele porque a gente assistiu juntos. Então, são filmes quer falar agora? São filmes da minha preferência. Bom, vamos falar do... Qual que está na lista de sequência? Olha, temos o Terminal. De Spielberg, né? De 2004. Pode ser o Terminal. Pronto. Vamos falar do Terminal. Maravilha. Meu querido diretor de imagens, Cássio, vamos colocar algumas imagens do filme O Terminal, de 2004. Essa obra maravilhosa, dirigida pelo meu amigo pessoal, Steven Spielberg, tá? Tô até precisando tomar um café com ele. Amigo pessoal. Nunca mais me ligou. Vou até tomar um café em homenagem a ele. Olha, Steven Spielberg é um cineasta muito talentoso, conhecido aí por suas obras icônicas no cinema, tá? Dirigiu Cavalo de Guerra, A Lista de Schindler, Guerra dos Mundos, o filme sobre o ex-presidente americano Abraham Lincoln, ET, o extraterrestre, entre outros. E o que nós estamos vendo aí, pessoal, é simplesmente a construção de um terminal de aeroporto. Mas detalhe, é um terminal fictício, é um terminal cenográfico, tá? Esse filme, ele levou milhões de dólares para poder fazer esse terminal. A produção teve esse custo de milhões de dólares e Spielberg simplesmente recria um aeroporto completamente vivo, um aeroporto ali que contém habitantes, né?
um aeroporto que contém lojas, e a gente simplesmente se sente dentro, de fato, de um terminal aeroportuário nesse filme, O Terminal. Então nós temos aí a participação de um dos atores que eu mais gosto, que é o Tom Hanks, tá? Tom Hanks é fantástico. Ele, além de ser um ator talentoso, ele é um ser humano muito bem-vindo, um ser humano muito respeitável. E nesse filme nós temos aí a história de Viktor Navorski, tá? É um nome não muito usual, né? É meio estranho. É meio estranho, né? Aí temos também a Catherine Zeta-Jones fazendo o papel de uma aeromoça. E vamos assistir, meu querido Cássio, o trailer do O Terminal. Vimos aí um making of, como é que o Spielberg criou esse mundo. E vamos ver agora o trailer do Terminal, enquanto a gente fala sobre esse filme. Então, o Viktor Navorski, interpretado pelo Tom Hanks, vindo de um país fictício no leste europeu, chega ao aeroporto JFK em Nova York, tá? Mas descobre que sua nação entrou em guerra civil e deixou de existir, sem poder entrar oficialmente nos Estados Unidos nem retornar para casa. Ele é obrigado a viver no terminal do aeroporto, pessoal, durante um ano, criando laços inusitados enquanto tenta se adaptar à nova realidade. Cássio, temos o trailer do Terminal. Olha, aí assistimos algumas imagens do filme O Terminal. Cássio, pode colocar aqui na telinha algumas imagens do trailer do Terminal para falar um pouco sobre essa produção, tá? Concluir aqui. Então, pessoal, O Terminal ele foi lançado em 2004, tá? Dirigido por Steven Spielberg, um cineasta maravilhoso. Conta com a atuação do Tom Hanks, como eu já falei, e o Viktor Navorski, ele é um personagem tão peculiar que ele dá uma identidade ao filme que, de fato, conquista a gente, né? Como todo filme, nós temos ali o protagonista e o antagonista, tá? Então, o antagonista desse filme nada mais é do que o diretor do aeroporto, interpretado brilhantemente pelo Stanley Tucci, tá? E o Stanley Tucci, ele faz o papel de um diretor carrasco, tá? Ele quer se livrar a todo custo do Viktor Navorski. Ele não gostou, né? Não gostou do Navorski. Não gostou do Navorski, logo de cara. E aí não houve jeito. Mas ele acaba tendo que aceitar a imposição dali de momento, né? E passando pelo orgulho dele e tal, porque ele não conseguiu realmente deter Não podia nem prendê-lo, nem soltá-lo. Não podia. Então, o Navorski ficou preso no aeroporto. Segundo ele esbarrou justamente numa brecha do sistema. E aí, essa brecha não é nada menos do que o hangar 67, né? Aonde ele foi parar, né? Ele foi parar lá. E detalhe, pessoal, ele construiu simplesmente um quarto lá dentro. O personagem, ele vive no aeroporto, tanto que sai aí no terminal vestido de roupão, usa o banheiro do aeroporto como seu chuveiro particular e deixa o ambiente pessoal, tá? Um ambiente que, na verdade, essa cena mesmo aí, que a gente tá vendo ele escovando os dentes, fazendo a barba, né? E deixa ali um ambiente como se fosse a casa dele. E tudo muda quando ele conhece uma aeromoça, interpretada pela Catherine Zeta-Jones, tá? Que faz papel de... Deixa eu ver aqui o nome dela enquanto você fala e me ajuda aí. É uma história simples esse filme aí, interessante, que
se passa ali naquele saguão, né, do aeroporto. E assim, foi tudo filmado ali dentro, mas com a dimensão exterior, que dá a impressão de que realmente existe um mundo ali fora. Esse é o contexto. E ali ele desenvolve essa história com como é o nome dela? Amélia, né? Amélia Warren, com a Amélia e com os personagens do aeroporto. Do aeroporto. Né? Que acaba... É eu ou você? Você. Hoje o programa é dele. E aí ele acaba, né? Ele acaba se familiarizando, até que acontece um fato inusitado, que é um outro passageiro que é detido por causa de medicação. Nos Estados Unidos tem isso, né? Se você não pode viajar com medicação, a não ser que tenha autorização para fazer isso. Ou a não ser que tenha um bode. A não ser que tenha um bode na família. Um bode lá no país de origem. Que foi o caso que o Tom Hanks, aí, no personagem, ele fez essa caridade, né? Porque, na verdade, essa medicação era para a esposa, pro pai, né? Desse passageiro. E tinha que levar, porque só tinha esse remédio nos Estados Unidos. Imagine que situação constrangedora. E aí ele teve que interferir por ser intérprete. Ele sabia a língua do passageiro ali e acabou ajudando o passageiro, né? Então, fez essa caridade. Uma cena icônica, essa cena eu diria que é a cena do bode, tá? Ficou conhecida aí no cinema como a cena do bode. E o Terminal traz pra gente justamente esse romance. Então não é um filme somente sobre romance, é um filme para quem gosta de aeroporto, pessoal. Na minha infância eu assisti esse filme, eu lembro que eu fiquei apaixonado pelo aeroporto, né? Tanto que quando eu viajei pela primeira vez de avião, a primeira coisa que eu fui fazer no aeroporto é comer um sanduíche. Lá o Victor Navoski. Pois é, eu prazer ali de recriar aquela cena que ele vai até a lanchonete, né, e pede ali um hambúrguer completo, né, e ele consegue o dinheiro através ali dos carrinhos, né. Então, um filme sensacional, super indico, O Terminal. Uma boa indicação. Dirigido por Steven Spielberg, e vamos assistir algumas imagens dele rapidinho aí, antes que o café acabe, porque eu vou tomar esse café antes que ele esfrie. Vamos ficar com o Terminal, a gente volta já já. Cássio, música. Em homenagem ao Terminal, eu vou cantar um pouco de Frank Sinatra, porque o filme se passa em Nova York, tá? Sim, então, sim. É uma boa. Pode ser. Nunca mais a gente fez karaokê. Vamos viajar para a Lua. O que você acha? É uma boa ideia. Voar para a Lua. Para o universo. Porque o filme fala sobre aeroporto, fala sobre aviões, então... O universo é sempre bom. Fly Me to the Moon, de Frank Sinatra. Vamos cantar aqui na capela. Essa em homenagem a Victor Navoski. Fly me to the moon, let me play among the stars. Oh, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I
I love you. Olha aí. Valeu, valeu. Frank Sinatra. Cadê as palmas? Cadê as palmas, Itabunense. Vou bater Cadê as palmas, Cássio? Pô. Valeu. Vamos finalizar aqui o programa com poesia, né? Tem coisa melhor? Para fechar, apesar de que teve outras indicações de cinema, vai ficar aí para a próxima semana, né? E eu vou ler um poema aqui que ele foi inspirado nas filmagens do Arthur, né? Do nosso filme Arthur, que eu estava ali diante de uma cena magistral e que não podia deixar passar em branco. Tinha que criar um poema. E esse poema ele chama Areias no Tempo. E diz assim: diante de ti e de tamanha grandeza a iluminar a vida, muitas vezes tu passaste, eu despercebido segui a estrada, sentindo o teu calor. Inquietações rodearam-me, a entender o porquê que tu passavas. Também buscava explicações sem encontrá-las. Ao descobrir outros raios de sol em meu corpo, percebi um pouco da tua energia em mim. Sinto a tua falta neste pequeno e íntimo universo de rios vermelhos a flutuar. E nessa grande imensidão cósmica, somos apenas minúsculas partículas de areia no tempo, espalhadas a todo instante pelos ventos, em dias e noites a se perderem. Esse poema, ele está nesse livro aqui, que é o Vencendo o Tempo, é o meu primeiro livro, que é uma coletânea de toda a minha obra, que ainda está em produção e que breve vai ser lançada. O livro está Incrível Amor, já está pronto, já está faltando só a parte de impressão, e tem também o Meu Céu. Junto com esses dois, eu estou produzindo mais 2 livros de contos, que deve ser lançado no ano de 2026, né? É a previsão 2026. E esse poema aqui, ele retrata uma das cenas do filme Arthur, né, que a gente estava filmando na praia, e eu vi ali um pôr do sol maravilhoso, sabe? Uma imagem refletida ali na areia e ondulações. Então, assim, eu viajei realmente no personagem, e então eu resolvi criar esse poema, Areias do Tempo, né? Que eu estava ali palpando a areia ali do mar, e nós não passamos realmente de pequenos grãos, né? De areia aí pelo tempo, que fica aí a flutuar no espaço, né? Então, cada um com a sua história, cada um com a sua vivência. Então, feliz de quem encontra o seu caminho, né? E que tira todas as suas pedras, como Cora Coralina fez, e viveu feliz. Então, eu sinto-me feliz, tá? Pela essa trajetória que eu estou trilhando, e agora tendo sido eleito mais novo membro da Academia Alita, né? Parece com a Alip, né? Que é a primeira academia. Mas é Alita. E aqui é Alita, que eu mando um abraço aí para todo mundo. Uma visita especial, pessoal. Olha quem está aqui no estúdio conosco. Pois é. Mãezinha. Pronto, a minha razão aí da... Seja bem-vinda, mãezinha. A minha razão da existência. Tudo bem, mãezinha? Oh, tudo bem. Como você está se sentindo estando aqui no estúdio da TV? Segura aqui assim. Eu estou me sentindo magistralmente bem. Olha que maravilha, que maravilha. Então, ó, olha ali para aquela câmera ali, ó, e dá um abraço para todo mundo que está assistindo. Um abraço para vocês que está do outro lado.
E muito obrigada por tudo. Pronto, um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Com a presença da uma das inspirações, né, da minha vida. Então a gente se despede aqui do Café com Poesia e Cinema. Espero voltar no próximo programa. Um abraço a todos. Olha lá, mãezinha, olhando pra lá. Valeu. Que programa especial, um programa recheado aí de muito amor, amor de família, pai, filho, mãe, todo mundo artista. A TVI é isso, a TVI é abraço, é conforto, é lar e, claro, muitas informações, episódios recheados, então, de muito amor. A gente consegue sentir daqui, né? Eu mesmo assisti aí o episódio do Café com Cinema e Poesia, super feliz, vendo aí essa família de artistas brilhando aqui na telinha da TVI toda quinta-feira. Em toda quinta-feira tem Conexão Pop, às 10h30 e às 11 horas, Café com Cinema e Poesia, com episódios especiais e dicas também aí de filmes. Olha, a gente volta aqui ao TVI News com muitas informações para você de casa que nos assiste, que nos acompanha. Iniciando aqui o nosso hall de notícias, a gente sabe que após o tarifaço ter entrado em vigor no dia 6 de agosto, naquela quarta-feira comentada, esperada aqui no Brasil, agora as coisas ganham um novo capítulo, porque além de toda a polêmica em cima da família Bolsonaro com a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, agora ganha um novo episódio com uma briga entre Eduardo Bolsonaro, o pai, o Jair Bolsonaro e, claro, Silas Malafaia. Teve um áudio aí que repercutiu nas redes sociais em que o Silas Malafaia comenta então ali com Bolsonaro. Esse áudio chega até o Eduardo, que também fez declarações, e dessa vez toda essa confusão chegou aqui na Bahia também, tá? O Jerônimo Rodrigues, ele também fez uma declaração e ele foi contra essa briga ali então entre Eduardo, Jair e Silas. A gente tem os áudios aí, pode colocar, produção? Olha, está na justiça, eu quero respeitar o que a justiça vai fazer. Eu só fiquei triste com aquelas cenas e aqueles áudios que eu ouvi de um pai tratar um filho daquela forma. Isso não existe, não tem como a gente criar um ambiente onde uma população inteira deposita fé em um presidente cuja relação entre pai e filho, aquele é um tratamento que não se faz com ninguém. Aquele tipo de palavrão e tratamento não é de quem é religioso. Ele vive dizendo que é de religião e a esposa fica aí xingando um ou outro. É um tratamento que nós que estamos na política, nós temos uma obrigação. Uma obrigação é trabalhar, mas outra obrigação é dar bons exemplos. Nós lideramos uma população. O ex-presidente da República tem que dar bom exemplo. Não é presidente, mas carrega o título de ex. E seus filhos também têm que dar bom exemplo. Esse áudio, então, foi do atual governador aqui da Bahia, o Jerônimo Rodrigues, repudiando, então, essa briga aí entre o ex-presidente da República, o Jair Bolsonaro, e o filho. Isso foi protagonizado, então, após um áudio em que o Eduardo escuta do Silas Malafaia enviando ao pai. A gente também tem esse áudio e a produção vai colocar já aqui pra gente. Já está no ponto, produção? Nenhum dos dois áudios? Não, vou baixar agora. Ok, então a gente tem esse áudio, já vocês vão conseguir visualizar aqui para entender sobre essa discussão, né? Após o tarifaço, a prisão também do Bolsonaro, alguns pontos foram levantados aqui da economia, entre economia e nova eleição, a que vem 2026. Então, o mundo agora se concentra aí na expectativa de, primeiro, os Estados Unidos com os valores elevados na carne. A gente passou esse vídeo ontem para vocês, uma matéria falando então ali, brasileiros que reclamam desses valores que foram exorbitantes agora para os mercados, e o Brasil também agora vai passar por essa crise até dezembro. Os valores aí da carne podem sim diminuir devido à grande quantidade que vai ter aqui no comércio, no nosso comércio nacional. Então, devido a essa taxa elevada, esses frutos, a carne, muitos produtos, eles ficarão ainda aqui no mercado nacional para ser redistribuído.
Então, a gente tem um áudio também que Bolsonaro fala sobre o tarifaço, sobre a anistia, e essa daí foi realmente a ponta para essa discussão iniciar. Já tem aí, produção? Produção? O que eu mais tenho feito, Marta, é conversar com pessoas mais acertadas, vamos assim dizer, no tocante que se não começar votando anistia, não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir para a embaixada, para não sei onde quer que ele vá, tentar sensibilizar, não vai conseguir, da minha parte. É por aí, pô. Agora, eu não posso também expor, como você quer que eu me exponha, que daí não resolve nada. Se eu der uma de machão agora, atenção, só se for assim, só se for assado, não resolve nada. Eu tenho meus contatos, não falo com ninguém. Estou fazendo aquilo que eu entendo, você também tem razão, é a anistia. Resolveu a anistia, resolveu tudo. Não resolveu, já era. Ele não perde nenhuma, tenha certeza disso. Tem circulado aí uns áudios do pastor Silas Malafaia, né? Vazaram, mais uma vez, através do Phishing Expedition, né? Pegam o celular do Bolsonaro, vazam o que interessam, jogam uma cortina de fumaça para o que realmente importa. Moraes e Dino estão tendo um tempo muito ruim com os bancos, sabem que não vão ganhar essa parada, pois não existe cenário de vitória para o STF. E, diante disso tudo, do que para dizer o seguinte: pastor Silas Malafaia, tamo junto. O senhor está sofrendo os últimos atos desse regime. É aquela situação do desespero, onde eles já não sabem nem mais o que fazer. Tem até gente achando que o Trump vai mudar de ideia, ou pensando que é igual ao Brasil, que é depender do escritório de advocacia que você contrate, eles podem reverter as coisas. E nos Estados Unidos a banda toca diferente. Então siga firme e forte. Tamo junto, pastor. O senhor, igual a mim, tá preocupado com o Brasil e com os brasileiros. Bola pra frente, vambora. Olha, tá na justiça, eu quero respeitar o que a justiça vai fazer. Eu só fiquei triste com aquelas cenas e aqueles áudios que eu ouvi de um pai tratar um filho daquela forma. Isso não existe, não tem como a gente criar um ambiente onde uma população inteira deposita fé em um presidente cuja relação entre pai e filho, aquele é um tratamento que não se faz com ninguém. Aquele tipo de palavrão e tratamento não é de quem é religioso. Ele vive dizendo que é de religião e a esposa fica aí xingando um ou outro. É um tratamento que nós que estamos na política, nós temos uma obrigação. Uma obrigação é trabalhar, mas outra obrigação é dar bons exemplos. Nós lideramos uma população. O ex-presidente da República tem que dar bom exemplo. Não é presidente, mas carrega o título de ex. E seus filhos também têm que dar bom exemplo. Olha, então, após a Polícia Federal indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia por obstrução das investigações da trama considerada como golpista que previa um golpe de Estado, os investigados agora serão submetidos a diferentes trâmites no âmbito do Poder Judiciário. O ex-presidente e o seu filho já tiveram os inquéritos concluídos. A PF imputa agora a ambos os indiciados os crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. O julgamento, então, de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, e de mais 7 aliados no âmbito da trama golpista começa então no dia 2 de setembro. Já o pastor Silas Malafaia foi alvo então de busca e apreensão pessoal ao desembarcar no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira, ontem, 20 de agosto. O pastor foi levado, então, para prestar depoimento na delegacia da Polícia Federal, mas preferiu se manter, então, em silêncio. Esses áudios aí que continuam repercutindo nas redes sociais, né? E até mesmo aqui o governador da Bahia, o Jerônimo Rodrigues, fez essa declaração, então, falando que ele não achava correto o posicionamento do Eduardo, do Bolsonaro, a discussão entre o Eduardo e Bolsonaro devido ao Silas Malafaia, enfim, se tornou aí uma bola de neve, né? Algo que era ali da família Bolsonaro, relacionado a essa possível trama golpista ou considerada trama golpista.
o golpe de Estado, em que o Silas Malafaia fala também com o Bolsonaro. Então, agora a gente tenta entender quais serão os próximos passos. O julgamento de Bolsonaro, então, começa no dia 2 de setembro, tanto do Jair Bolsonaro quanto de mais 7 aliados nele, no âmbito, então, que eles serão julgados, que é essa trama golpista, que seria o golpe de Estado. Então, agora a gente fica na expectativa para 2 de setembro, né, saber como que agora sucede os próximos passos, se Bolsonaro vai preso, o que acontece, se vem aí a anistia. Um outro ponto também muito falado por eles ali, então, é o Donald Trump, que estaria contra qualquer tipo ali de problema que viesse trazer e ocasionar essa prisão do Bolsonaro. Então, que, olha, se você pretende que o tarifaço ele realmente tenha ali uma revogação ou algo, que haja uma conversa entre os dois países com diplomacia, então é melhor que haja a anistia. Enfim, tudo isso aí foi declarado através desses áudios entre Bolsonaro, Malafaia e agora o Eduardo também, aí o Eduardo Bolsonaro, que fez essa declaração falando então ali sobre tudo que vem repercutindo aí nas redes sociais. A gente fica agora na expectativa também de outras informações vindo aí sobre a nossa economia. O Brasil se encontra realmente num cenário muito difícil, falta realmente de emprego, as empresas fechando, falindo. A alta no desemprego é visível em todo lugar do Brasil. Isso aí é um fato que ninguém consegue mudar, nem falar que o desemprego ajudou, porque não. Estão cada vez maiores as taxas de desemprego, pessoas que de fato se encontram aí passando necessidades, passando fome. Então, não é algo que Pérola está falando, é o que de fato a gente vê na realidade. Não só são dados e gráficos, pesquisas, mas também a realidade nua e crua. Aqui na cidade a gente vê tanta gente na rua, tanta gente em situação de vulnerabilidade. E eu vou além, quantas pessoas dentro da própria casa sem comer, que não tem o que comer de manhã, de tarde, à noite, e aí simplesmente faz uma refeição, aquela refeição regrada, contada, pessoas que realmente passam necessidade dia após dia. É muito difícil, né? É muito duro a gente falar sobre isso, porque quantas famílias estão passando pelo mesmo problema há anos e nada muda, nada resolve. Eu acredito que para iniciar uma esperança, para que as coisas mudem, a gente tem que mudar o nosso posicionamento e a gente tem que mudar tudo que a gente acha que não está bom. A gente faz o quê? A gente muda. O renovo é o que faz com que as coisas possam ter esperança de dias melhores e que o Brasil talvez passe por esse problema, né? O Brasil é um país, sim, que poderia estar muito à frente, poderia estar muito mais adiante, avançado e avançando, mas infelizmente por escolhas nossas mesmo a gente vê tudo isso acontecendo dia após dia. Olha, agora a gente tem outra informação aqui, uma notícia que todos os dias, quando acontecem jogos, a gente vê as notícias circularem de torcidas organizadas que se reúnem justamente para praticar o mal. A gente vê quantas pessoas vão para assistir o time, quantas pessoas vão pela primeira vez no estádio, às vezes levam crianças, adolescentes, jovens, que nunca nem pisaram e não sabem nem se defender. E acontecem brigas. A gente viu um episódio muito triste ainda esse ano, onde três torcedores do time Palmeiras, eles foram mortos ali brutalmente a pedradas após o ônibus então ter sido parado. O ônibus em que levava a torcida organizada, ele foi parado ali por outra torcida organizada de um time rival. Além de tudo que essas pessoas fazem em campo, agora acontece também nas ruas. Integrantes então da Bamor, que é a torcida organizada da Bahia, eles se envolveram em uma confusão na noite de quarta-feira, dia 20, essa última quarta, ontem, 20 de agosto, na região do Largo do Tanique. Então, assim, em Salvador aconteceu esse episódio. As imagens mostram aí toda a discussão,
toda a violência ali causada por eles. Em um dos vídeos também é possível ver ali homens trocando socos, trocando chutes, muitos xingamentos, e no meio da rua, nas proximidades ali de residências. A polícia foi acionada, localizou 24 pessoas, sendo deles 8 adolescentes. Com um dos suspeitos foi encontrado então um canivete e outra arma branca apreendida. Os adolescentes foram encaminhados então para a delegacia, para o adolescente infrator Adai, e eles foram também ali levados, né? E já tiveram todo o acesso às informações, por serem adolescentes menores, de que poderiam ficar em silêncio, assim como todo mundo tem esse direito, e principalmente de informarem ali localização da casa, o endereço e telefone dos responsáveis. Enquanto os demais, os 16 envolvidos, foram apresentados na central de flagrantes no bairro dos Barris, em Salvador. A gente tem as imagens aí, pode colocar, produção? Olha, a gente consegue ver aí as imagens, né? Em volta ali dessas pessoas, a gente observa muitas residências, um deles até entra ali em uma casa laranja, por coloração laranja. Acho que vocês conseguiram identificar, olha ali, aquela casa. Ele volta ainda para tentar entrar, depois ele sai novamente. Imagina, você com sua família dentro de sua casa, começa uma briga dessa. Por vezes tem pessoas que saem do trabalho mais tarde, pessoas que trabalham realmente na madrugada. Imagina, você abre a porta de sua casa e se dá conta com esse tanto de homem brigando, trocando socos, um com canivete, com outro tipo também de arma branca, desequilibrados, gritando, esmurrando. Imagina que cena horrível. Isso é uma vergonha. O futebol, que sempre foi um esporte de paz, sempre foi uma fonte onde muitos adolescentes saíam do crime, justamente porque viam ali uma forma de mudar de vida. Quantas famílias utilizam como forma de lazer, como fonte de lazer, a ida a estádios, assistir jogos ali em família, levar o filho pequeno que gosta, se depara agora com uma cena dessas. Isso aí são vândalos, não é considerado jogador, torcedor, seja lá quem for que esteja nisso, envolvido nisso, não é uma pessoa do bem. Olha só, a pessoa sai do jogo para ir brigar na rua, e na rua dos outros ainda, em causar confusão. Quer tumultuar, tumultua sozinho lá, ó. Vai para sua casa, vai para um lugar isolado. Agora, olha a cena. Olha a cena, é triste demais, é triste. O futebol sempre foi motivo de alegria e agora a gente vê essas torcidas organizadas fazendo, além de vandalismo, crimes, praticando crimes. Então é muito triste tudo isso, né? Eu acredito que ainda existem punições que são muito, muito pequenas comparado ao que pudesse realmente mudar a realidade aí, porque não é normal. Não é normal você tá dentro de sua casa, você precisar sair ou algo do tipo, e você se dá conta com o quê? Se depara com uma cena dessa, né? Pessoas discutindo no meio da rua por conta de jogo. E não é só o jogo, porque o time perdeu ou por conta que é um time rival, nada disso. É porque a pessoa é desequilibrada e quer descontar, justificando que é por conta de jogo e não é por conta de jogo, tá? Muito triste essa cena aí, olha.
mas ela é mais rotineira do que a gente imagina. Acontece muito e com muita frequência. Olha só, a gente tem mais uma informação aqui, que inclusive essa é de deixar todo mundo aí já na expectativa de entender o que aconteceu. Um advogado, durante uma sessão online, uma audiência virtual, ele acabou levando um tapa no rosto e a OAB ela se pronunciou. Ele estava ali então durante uma audiência quando a esposa chega e dá um tapa no rosto dele. A gente não vê logo de início o rosto, mas depois ela aparece um pouco ali do cabelo, meio loiro. A gente tem as imagens aí, produção. Destinadas à comercialização evidenciam a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva, demonstrando que sua liberdade representa perigo iminente à incolumidade pública. Ressalta-se ainda que a dinâmica da prisão em flagrante, ocorrida nas dependências de uma rodoviária. Olha, por meio de uma nota, a OAB afirmou que não comenta processos envolvendo, então, os seus inscritos, seja na atuação como advogado ou como parte de ações judiciais. A ordem também destacou que os participantes das audiências, eles não podem interferir em seu andamento, reforçando a necessidade de respeito às instituições do Estado Democrático de Direito. Então, no vídeo, o Alan, ele parece ali inicialmente com o rosto frustrado, tentando entender algo que estava acontecendo mais ou menos ali naquele momento. Então, ele cobre o rosto também algumas vezes, coloca a mão ali no rosto e, de repente, surge uma mão. Em seguida, quando ele tira essa mão que estava cobrindo o rosto, que bate e desfere ali esse tapa contra o advogado. O advogado ele não reagiu à agressão e a audiência seguiu normalmente. Esse advogado, ele estava então aí durante essa audiência por videoconferência e foi gravado aí, olha, pela câmera que registrava o momento. E esse vídeo ele repercutiu muito nas redes sociais. Traz duas vertentes. A primeira era um momento ali, de fato, em que ele está em casa, aquele conforto de lar que a gente tem, onde é a nossa casa, a nossa residência com filhos, pai, mãe ou esposa, esposo. E no caso dele, era com uma moça. A gente não sabe ainda se era esposa, se era uma namorada, se era uma familiar, o que era, qual era o vínculo dos mesmos. Mas, no entanto, a gente consegue ver que houve uma discussão entre eles e que ocasionou a esse tapa. O que, de fato, foi um desrespeito com todo mundo presente naquela videoconferência. Existem esses dois lados ali da moeda, em que o primeiro a gente nem sabe o que estava acontecendo. Agora, ele reage muito bem à situação, que é mantendo a ordem e a decência, claro, com respeito às partes presentes ali nesse momento. Então, esse vídeo repercutiu muito nas redes sociais, com diversas opiniões, né? Muitas pessoas falando da falta de respeito da parte da mulher, que poderia esperar, então, que a audiência acabasse através da videoconferência e depois resolvesse ali os problemas. Então, a gente consegue entender que é uma situação muito complicada, muito difícil. Fica aí também a dúvida agora, né? A questão de fato do que havia acontecido. Mas que bom que ele reagiu bem ali a toda essa situação. A OAB, ela repudiou sim o fato, a OAB criticou essa interferência externa e, claro, falou que eles não irão falar sobre a situação, então, do advogado nesse momento, mas que irão esperar até que tudo se resolva e fique bem. A gente tem mais um episódio aqui de notícia e essa notícia ela é uma notícia muito triste. Uma professora agrediu uma criança de 4 anos no Rio Grande do Sul. Ela foi demitida da escola. As imagens que mostram e registram o momento, a criança está em sala de aula com outros coleguinhas quando a professora passa com o material em mão e acaba então batendo na cabeça da criança com esses materiais. Essa professora, então, ela é professora de uma escola particular em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.
e agrediu essa criança de 4 anos durante a aula. As imagens da câmera de segurança da sala de aula registraram todo momento. O vídeo também circula aí nas redes sociais. Além dela gritar com a criança, ela também atinge brutalmente com uma pilha de livros. Segundos depois desse momento, ela retira a criança, então, da sala de aula. É a professora identificada como Leonice Batista dos Santos, de 49 anos, que ela foi demitida por justa causa e agora está sendo investigada pelo crime de lesão corporal, além de ser alvo pelo inquérito da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, o DPCA. A gente tem os vídeos aí, pode colocar, produção? Mais uma visão absoluta, você vai ser assim. E agora eu tô falando sério. Eu não tô brincando. Tu para! Tu para, eu tô coisa séria que não me escuta! Tem que estar sempre chorando! Vem na mata, Olha, pelas imagens a gente vê a força com que ela bate na criança, ela grita muito alto, muito firme com aquela criança, né? A gente vê sempre episódios em que professores, por vezes, praticam esses crimes de lesão corporal, violência, de fato, contra as crianças e adolescentes, principalmente nessas fases iniciais, tanto quanto adolescentes também que fazem barbaridade em sala de aula, agredindo o professor verbalmente, até mesmo fisicamente. Então fica aí esse alerta para você pai, para você mãe, identificar quais são os comportamentos do seu filho, se ele mudou, por qual motivo foi, porque às vezes, de fato, no dia a dia, a gente entende que é uma profissão muito cansativa, em que ela lida com diversas crianças, com todos os tipos de criações e comportamentos. Mas é injustificável um crime como esse. Ela pegar uma pilha de livros, ela bater com essa força, com essa violência nessa criança de 4 anos, ainda dispara gritos contra ela depois da própria agressão e retira o menino da sala de aula. Eu acredito que existem sim profissionais e profissões que estão adoecidas. Existem sim as questões da falta de valorização, as jornadas exaustivas do professor que forma todas as profissões e, claro, não tem um mínimo de valorização, salários pequenos e, além de todo o desrespeito da sociedade que não entende a importância de uma profissão como essa. Mas que a gente consiga entender que, independente da situação que seja, nada justifica uma agressão. E principalmente a uma pessoa tão vulnerável, a um ser tão vulnerável, tão inocente que é uma criança. Agora a gente fica no aguardo e pode trazer atualizações aqui a vocês a qualquer momento, qualquer dia. Nosso programa chegou ao fim. Quero lhe agradecer pela sua audiência diária, pelo seu carinho. Amanhã a gente volta a partir das 10 horas, canal 24.2, pela operadora TVC. A TV Cabo em todo o sul e extremo sul da Bahia. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.